isso. Eu vou ler para você o verso na palavra, como diz assim, olha, Provérbios 27, verso 12, diz assim, ó, vê lá. O avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena, certo? Eu não sei como é que está na sua versão aí, mas tem outras que diz assim, o avisado vê o mal e esconde-se, os simples passam e sofrem a pena, é isso aí. Na essência, é isso aí, ou seja, o prudente, ele vê um problema se aproximando e foge, e se esconde, sai da frente. Mas o insensato entra de cabeça e quebra a cara. Irmãos, olha o que acontece. A gente tem visto aí um sem número de pessoas, eu tenho visto nas redes sociais, certo? Talvez, enfim, são muitas as coisas, a gente vê o país passando, a gente não pode dizer que de alguma forma os últimos acontecimentos no nosso país não estejam mexendo com as pessoas. Nós vivemos num país plural, de pessoas que enxergam a vida de forma plural, e é isso aí, a vida é bonita por ser assim mesmo, mas a gente não pode negar que existe aquela polaridade, certo? Aquele joguinho político para um lado, para o outro. Eu não estou aqui para fazer política, mas a verdade, o que acontece? A gente vê as pessoas soltando as suas setas, certo? Para provocar. E aí provoca de lá, provoca de cá, crítica daqui, crítica dali. Sabe onde é que termina tudo isso? Vou dizer a você onde é que termina. Termina, no final das contas, um monte de gente sem razão, certo? Porque eu estou absolutamente convicto de que não há lado certo nesse negócio. O que falta muitas vezes é a sensibilidade para a gente admitir que em cada lado da história tem coisa boa que se aproveita, mas também tem muita coisa ruim que não se aproveita nada, é verdade. E é por isso que a gente tem que ter a sabedoria para desfrutar a vida, ou seja, todos nós hoje, com tudo isso que a gente está vendo o país passando, né, e a vida da gente sofrendo hoje, certo? Com toda essa coisa de pandemia ainda rolando por aí, certo? E a gente tentando se adaptar, porque, irmãos, olha, nenhum país do mundo resolveu o problema de uma vez, nenhum. Tem país de primeiro mundo que está por aí ainda já passando por uma terceira onda, né, da Covid. E aí, como é que fica aqui? Não sei, certo? Um dia desse deram aos nossos ilustres governadores a independência para agirem conforme as suas características, as características dos seus estados. Eu entendo uma decisão como essa, perfeito, ótimo. Só que aquela coisa, se for cada um por si, depois no final das contas, como ninguém teve, a gente observa que nenhum estado da nossa federação conseguiu resolver o problema sozinho. Nenhum. E aí no final das contas a gente vê um monte de gente tentando botar a culpa um no outro. A culpa foi dele, daquele. Ninguém assume a culpa para si, certo? Porque isso é coisa de político. É muito difícil você ver um político dizer assim, eu errei, foi mal, moçada, pisei no tomate, certo? Não acertei, não soube. Todos eles nessa hora ficam absolutamente calados, certo? E aí quem sofre isso? Quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós. A carga de uma multidão de erros, eu não estou aqui criticando, dizendo que alguém tinha a resposta certa, porque se alguém tem a resposta certa, por favor, publique. O mundo está atrás dela. Mas a verdade é que estamos todos nós em meio a esse mundo de tentativas de acertar, nós sofremos com isso. Por quê? Porque é aquela história, eu vou tentar subir a ladeira, se eu não conseguir chegar lá no final, eu vou descer, certo? Cansado, vou ter que descansar para tentar uma segunda vez, lembrando-me que eu já tentei algumas vezes e, portanto, as minhas fibras musculares já não são mais as mesmas da primeira tentativa, e assim vai. Entende como é que é? Então a gente já está guardando, de certa forma, um certo cansaço da caminhada até aqui, e que tudo isso faz com que a gente fique, de fato, assoberbado. Todos nós somos assoberbados de uma série de situações que, ora, são fáceis de resolver, ora são mais difíceis, é verdade, e, enfim, o fato é que todos nós passamos no nosso dia a dia situações que ora nos incomodam mais, ora nos incomodam menos, mas a verdade é que muitas delas vão se somando. E estranha, certo? A gente fica preocupado quando aquilo que é incomum torna-se comum, certo?
E aí é que a coisa fica, porque você pode até dizer assim, pastor, mas olha, o senhor nem faz ideia do que eu estou passando. Eu digo, olha, querido, é verdade, eu não estou aí junto com você, não vivo a sua vida, nem você a minha. Então eu não sei os detalhes da sua caminhada, como você também não sabe os detalhes da minha. Então eu imagino que se você estiver correndo e aflita como eu estou nesses dias, eu imagino que você deve estar muito cansado, muito cansada, certo? Muito. O fardo que você carrega não está brincadeira. Tem hora que eu particularmente falar aqui de mim, certo? Tem hora que eu acho que eu não vou suportar. Vou quebrar no meio na emenda, certo? E tem situações que duram mais, tem situações que demoram mais para se resolver, mas a gente está aí na luta. Agora, a gente não pode esquecer, irmãos, que muitas vezes esses fardos, se a gente não souber lidar com eles acabam adoecendo a gente. Por quê? Porque você não pode, meu irmão, você não pode, minha irmã, sozinha, aguentar os fardos que o mundo colocar todos nas suas costas, não. Se você for desse tipo de gente que não sabe administrar, não consegue administrar levar esses fardos e cargas na sua caminhada, você vai pifar mesmo, certo? E a gente precisa seguir adiante para quê? Para que a nossa vida seja uma vida melhor, para que a nossa caminhada seja uma caminhada firme, forte, até o dia do Senhor. E até lá o que a gente faz? Vamos trabalhar, tem muita coisa para ser feita. Agora a gente tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Muitas vezes o seu fardo está pesando em excesso porque a culpa, é sua, viu? Escuta aqui o que eu vou lhe dizer aqui, estou lhe dizendo aqui. Muitas vezes o seu fardo está exageradamente pesado porque a culpa é sua. Você não está sabendo trabalhar e é exatamente isso, é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Então, querido, querida, a palavra é para mim e para você. Vamos aliviar o nosso fardo, porque isso a gente pode fazer. Pastor, mas eu já fui lá naquele texto em que Jesus fala em Mateus 11, e Jesus diz assim, está lembrado? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já fui a Jesus, Senhor, que maravilha. E aí, pastor, me diz aí, será que essa palavra está me enrolando? Não, meu irmão, tá não. Essa palavra não está enrolando, não. Por quê? Vou explicar a você porque ela não está enrolando e você está tão cansado. Vou dizer a você, essa palavra é a mais pura e verdadeira expressão daquilo que é, da verdade. A essência está aqui. E onde é que está o erro? Vou dizer a você onde é que está o erro agora. 2 pontos, certo? É Jesus tentando aliviar o fardo de cima da gente com a pá e a gente com escavadeira jogando lixo em cima da gente. Entendeu? Captou agora a situação? Vou dizer de novo, para você entender. É Jesus com uma pá gigantesca, aliviando o fardo da tua caminhada, e você com a retroescavadeira carregadaça, jogando mais lixo em cima de você. É por isso. Deus quer lhe ajudar. Deus quer te abençoar. O Senhor quer renovar tuas forças. A gente não orou agora há pouco, não louvou. Senhor, o que eu quero é um renovo. Eu não vim aqui só de passagem, certo? Mas eu estou procurando, ó Deus, um renovo sobre a minha vida. Para quê? Para que eu caminhe em paz. Talvez essa seja a sua situação. E aí, que tal dar uma boa avaliada hoje, amém? Porque todos nós somos chamados hoje a aliviar as nossas cargas. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente bota isso em prática? Vamos lá. Primeiro passo. Só são 2, ó, moçada. Não vai demorar muito não, segura aí. Primeiro passo. Vá concentrar os seus esforços naquilo que é realmente importante. Precisa eu dizer de novo? Mas eu vou dizer, sabe por quê? Porque tem gente que não consegue fazer isso. Mas eu vou repetir. Concentre os seus esforços naquilo que é importante. Eu sei que você pode estar aí dando todo tipo de desculpa, dizendo, mas tudo na minha vida é importante. Meu irmão, eu sei, tudo na sua vida é importante, na minha vida tudo é importante também. Mas se a gente não souber administrar esse tudo que é importante, a gente vai quebrar na emenda. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, lá no capítulo 3, ele diz uma coisa assim, olha, certo? Ele diz o seguinte, lá no capítulo 3 de Filipenses, ele diz o seguinte, mas uma coisa faço, certo?
é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, sigo para o alvo e avançando para as que estão adiante de mim, eu vou seguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo está dizendo aí, irmãos? Eu estou focado naquilo que é importante. É isso que ele está dizendo. Entendeu? A vida do apóstolo Paulo eu sempre digo, era um permanente culto a Deus, mas ele focava naquilo que era importante. Meu irmão, no tempo certo, a sua energia e os momentos da sua vida, certo? Todos eles vão trabalhar de uma forma extraordinária para que nada disso fique desperdiçado na caminhada. E lembre-se, você precisa saber usar direitinho todas as variáveis, certo? Que você tem aí nas suas mãos, porque tem umas que você não tem. Quer que eu diga aí? Fácil. Programou aí hoje para o supermercado, deu um toró d'água que deixou tua rua cheia d'água, teu carro não conseguiu sair. E agora? E a feira, como é que faz? Você nem consegue ir e nem consegue pedir pelo telefone, porque quem vende a feira lá e traria na sua casa por conta da pandemia, também não pode atravessar a rua alagada. Fazer o quê, querido? Fazer o quê? Vai correr para a sua despensa e vai arrumar o que comer hoje, não vai? Vai. Porque se não tiver, vai ser dia de jejum. Vai. Não era o que você queria, certo? Mas é o que Deus tem para você. Entendeu? É por isso que tem coisas que estão nas mãos da gente e tem algumas coisas que não estão nas mãos da gente. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Certo? Se alguma coisa de verdade faz a diferença para você e para o seu mundo, então a palavra é essa. Concentre-se então, vá concentrando os seus esforços nisso que é verdadeiramente essencial. Quer que eu diga aqui uma coisa? Olha, lá no livro de Atos, no capítulo 6, diz lá no verso 1, um momento que a história conta. Se você for ler lá, você vai ver o seguinte: o que estava acontecendo? O evangelho já estava se espalhando, certo? Os apóstolos pregando, as pessoas vindo para Jesus de Nazaré, as pessoas se convertiam ao Senhor, a igreja do Senhor estava crescendo, a igreja do Senhor estava compartilhando com as outras pessoas o seu pão. E aí o que estava rolando? O que estava rolando era o seguinte: é que as obras assistenciais, que é o que está acontecendo agora na pandemia também, a gente está precisando das obras assistenciais. A nossa igreja está indo toda quinta-feira, pela graça de Deus, levar uma comidinha gostosa. Não é nenhuma comida de restaurante 5 estrelas, irmãos, mas é uma comida saudável, certo? A gente leva aquele cuscuz rico, legal, com molho, com verdurinha, com carninha, legal, bota uma quentinha cheinha, certo? Para o pessoal comer de colherzinho, facinho, não precisa estar cortando nada, já leva a salsichinha partidinha, misturado, só você vendo coisa linda. Para quem? Para as pessoas que estão dormindo nas ruas, nas calçadas. A gente não marca lugar fixo em lugar nenhum, a gente sabe onde encontrar esse povo. Quando a gente chega lá, encontra o povo deitado em cima de uma caixa de papelão. É para esse aí que a gente está levando, para esse que acha que, esse que nem casa tem, meu irmão, nem pensar em, nem gostaria até de ter uma geladeira vazia, mas não tem. E a gente está levando, a gente está fazendo nossa parte. Então o que estava acontecendo ali, lá em Atos capítulo 6? As pessoas estavam dando assistência aos necessitados, certo? E aí chegou um determinado momento que os gregos, eles começaram a perguntar, diz assim, Atos capítulo 6 é assim: os gregos reclamaram da assistência que era dada às viúvas. E ele diz assim no verso 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Veja, então ele estava dizendo assim, olha, todos os dias vocês estão desprezando as viúvas da gente, o que está acontecendo? Aí os apóstolos perceberam o seguinte, veja, não que a assistência não fosse importante, mas eles se deram conta de que eles estavam cuidando em alimentar as viúvas quando o chamado deles era para pregar o evangelho, era para trabalhar como missionários e não para servir às mesas. Alô, não que servir às mesas não fosse importante, era importante também. E o que foi que eles fizeram? Leia lá, está lá no texto, olha lá. Então eles disseram assim, olha, verso 3, irmãos, eles primeiro arrazoaram, quando ouviram a murmuração, a reclamação dos gregos, eles disseram assim, olha, não é razoável que a gente deixe a palavra de Deus
para a gente servir às mesas. Então ele está dizendo o seguinte, a prioridade para nós, no caso dos 12 apóstolos, está falando dos 12. Não era de 2 ou 3 não, dos 12. A prioridade dos 12 era outra. Eles tinham que pregar a palavra. E aí o que eles fizeram? Queridos, vamos fazer o seguinte, vamos escolher irmãos dentre nós, 7 homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais a gente possa constituí-los no ministério. Veja que coisa linda. Sobre eles, sobre essa coisa importante, eles assim, os quais a gente vai constituir sobre essa situação que também é importante. O que? O servir as pessoas. Mas nós, eles disseram, mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E aí o que aconteceu? Como isso era de Deus, agradou a todo mundo. As pessoas então entraram em oração e escolheram 7 homens. Está aqui a lista dos caras, meu velho. Se você está querendo saber, ó, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Pronto. Foram esses 7 abençoados sobre os quais os apóstolos oraram e instituíram, certo? Foram instituídos para abençoar a vida das pessoas, estarem ali ativamente ajudando a servir as pessoas à mesa, amém? E os 12 apóstolos foram fazer aquilo que para eles era literalmente essencial, era mais importante. Não que uma coisa não fosse. Você está entendendo? Essa é a questão. Então, querido, querida, faça uma boa análise. Eu sei que tudo que você está fazendo é importante. Da mesma maneira como a vida dos apóstolos era importante na pregação da palavra e no servir à mesa, eles simplesmente procuraram a estratégia certa. Muitas vezes você é a pessoa que tem que fazer, mas outra pessoa pode fazer tão bem quanto você, enquanto você está se dedicando àquela parte essencial. E aí você peça ajuda, amém? Se for preciso, peça ajuda. Deus coloca a gente do lado da gente para a gente ajudar e para a gente ser ajudado, amém? Agora, escuta aqui uma coisa importante. Seja firme, meu irmão, seja firme, minha irmã, naquilo que é bom, nos bons valores, mas entenda que nem tudo é imutável, ou seja, você não é a pessoa que vai resolver os problemas do mundo sozinha, não. Ah, se não fosse eu... Olha, meu irmão, querido, querida, se você morrer hoje, os problemas que ficaram pendentes para você resolver, amanhã outro terá que resolver. E os que não foram resolvidos em tempo, enquanto você estava aqui, nem ninguém consegue resolver, vai ter que dar outro encaminhamento. Mas as coisas vão continuar caminhando. Vão continuar caminhando. Mesmo se você não estiver aqui. Então a gente tem que entender que, eu não estou dizendo aqui que você não seja importante, que você não seja essencial, que a vida não tenha, né, nada disso, não tem importância para você, não tem importância para a vida, nada disso, não estou falando disso aqui. Eu estou falando que você é muito importante. Você é importante na sua família, você é importante no seu trabalho. Agora entenda aqui, certo? A sua família precisa de você, o seu trabalho precisa de você e você só é uma pessoa só. E se você é uma pessoa só, você precisa aprender a colocar na sua alça de mira aquilo que de verdade é importante. E aquilo que nem tanto, por quê? Porque nem tudo é imutável. O que eu estou dizendo? Seja firme em relação às questões que realmente têm importância, mas que tal ser um pouco mais flexível naquelas questões que também são importantes, mas talvez não sejam tão importantes na escala de prioridade. Porque se a questão não for essa, pastor, essa aqui é uma questão que não dá para discutir, olha, são 2 questões imutáveis, não dá para mudar. Então, meu irmão, é o seguinte, você vai ter que escolher qual delas você vai se envolver. E a outra, faz o quê? Você se retira mansamente, sossegadamente e vai orar para Deus levantar uma pessoa para resolver. Por quê? Porque você é só uma pessoa só. Entende? É isso que eu estou querendo falar para você. Tem uma frase daquele poeta, o Ferreira Goulart, falecido recentemente, um dos grandes poetas, né, um dos grandes filósofos e pensadores do nosso país, certo? E ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. E a frase dizia mais ou menos assim: mais do que ter razão, eu quero é ser feliz. Certo? Foi isso que ele disse. Ei, irmão, olha, veja bem, essa frase, embora não seja uma frase absoluta, por quê? Certo? Porque muitas vezes você, para ser feliz, você precisa ter razão, é verdade. Tá certo? Então a gente precisa dar razão em certas situações para a gente ser feliz, é verdade. Tá bom? Mas
Muitas pessoas, irmãos, elas preferem morrer a perder a razão. E quer que eu diga o que é pior? Às vezes a pessoa prefere morrer a admitir, como a gente vê muita gente por aí, sem admitir que errou, que tomou uma decisão equivocada. A pessoa prefere a morte, certo? Do que admitir o erro que muitas vezes está ali na cara de todo mundo. Então a gente precisa entender, irmãos, que a vida vale muito mais do que essas coisas que depois que morre, ficou o que aí? De toda aquela questão que você fez, de todo aquele mundo de gente com quem você brigou para ter razão. Ganhou, ficou lá no pódio, eu tenho razão, pronto, mas também ficou sozinho, sozinha. Vê lá, e o que você ganhou com isso? Nada, certo? Ganhou foi de presente uma grande solidão, porque, meu velho, olha, a pior coisa do mundo é a gente estar junto de uma pessoa que não assume seus erros, que não pede desculpa nunca, vive errando e não pede desculpa a ninguém. Isso só faz você gastar sua energia naquilo que não tem importância nenhuma, certo? Então a palavra é essa, não escolha a morte, certo? Escolha a vida, certo? Por quê? Porque em situações em que você faz muita questão de ter razão, lá na frente você até ganhou, mas quem perdeu, na verdade, o maior perdedor dessa história, a maior perdedora é você mesmo. Entendeu? Está compreendendo? Então, queridos, é tempo da gente aliviar bem muito o nosso fardinho e entender que muitas vezes o nosso fardo fica pesado por nossa culpa. Nossa culpa. Eu quero começar aqui encerrando essa palavra dizendo a você o seguinte: entendeu o primeiro passo? Foque naquilo que é importante. O segundo passo é o seguinte: não deixe as coisas pequenas tirarem de você o melhor. Vou repetir. Não deixe as coisas pequenas retirarem o melhor de você. Não permita. A vida é feita de coisas grandes e pequenas, é verdade, certo? Mas as coisas que não têm aquela significância real, elas têm o seu lugar. Alô? Mais uma vez. Vou repetir pela enésima vez. Não significa que elas não têm importância. Elas têm importância sim. Mas certamente não têm tanta importância. Certo? Em quem deixou a toalha em cima da mesa, em quem deixou a toalha em cima da cama. Meu irmão, olha. Quando eu era criança, eu vivia esquecendo dentro de casa os meus chinelos. Eu e meu irmão fazíamos a mesma coisa. A gente brincava, tomava banho, botava um pijama, ia dormir. A gente morava em São Paulo quando a gente era pequeno. Eu com 7 anos fui morar em São Paulo. E às vezes meu pai, na sexta-feira, ele tradicionalmente saía com a minha mãe, ia para um restaurante, certo? Ele adotava isso como prática. Eu achava isso muito legal. Ele, olha, hoje nós vamos sair, vou sair com sua mãe, vou jantar fora. Ia jantar. Claro, ele voltava à tarde da noite, porque iam passear, e eles chegavam tarde e a gente, em geral, estava dormindo já. A gente não aguentava ficar acordado tanto tempo, nem precisava. A gente assistia um filminho ou outro, quando estava cansado ia dormir. E lá para as tantas, meu pai chegava. E quando meu pai passava pela sala ou por qualquer outro ambiente, parecia que ele ficava rodando a casa para ver se achava algum chinelo da gente. Olha, meu velho, se ele achasse um chinelo da gente fora do lugar, porque o chinelo tinha que ir com a gente para o quarto. Pois é. Mas o chinelo estava espalhado em algum lugar que a gente nem lembrava onde estava. Ficava na sala de televisão, no corredor, em algum lugar. E meu pai, quando encontrava, sabe o que ele fazia? Ele ia lá na cama da gente, acordava a gente, puxava o lençol e mandava a gente ir lá buscar o chinelo que a gente esqueceu. E ele não fazia isso uma vez só não, meu velho. Ele, pra gente aprender a não deixar o chinelo no lugar. Se você não quer ser acordado, coloque o seu chinelo no lugar. Eu entendia, eu e meu irmão, a gente entendia que não era para deixar. E a gente sempre que lembrava, botava. Mas aqui acolá, a gente esquecia. Sabe quantas vezes tinha um perdão? Quase nenhum. Minha mãe às vezes até lutava. Não acorde não. Às vezes ele chegava, a gente estava ouvindo meio assim, meio dormindo. Não vai acordar não, vou acordar. Não acorde não, vou acordar. Ele abria a porta do quarto, tirava a gente da cama, mandava a gente buscar o chinelo aonde tivesse.
podia deixar a gente dormindo? Pois é. Ó, meu velho, meu irmão, minha irmã. Vá ser feliz. Vá ser feliz. Mais do que a porcaria do chinelo que fica esquecido ali, mais importante era o soninho do seu filho. Mais do que aquela toalha esquecida ali em cima da cama, ou no lugar certo. Mais importante é que aquela pessoa que se enxugou com aquela toalha está ali pertinho de você. Então, querido, querida, não deixe as pequenas coisas roubarem de você, tirarem de você esse melhor que Deus quer dar a você. Não há absolutamente nada a ganhar, mas tem muito a perder quando você se estressa desnecessariamente sobre coisas triviais, certo? E às vezes a gente fica, certo, se debatendo com coisas inúteis. Quer ver? Lá em Mateus 22 e 23, quando você vê, lê ali, Jesus estava o tempo todo debatendo com os mestres da lei, e ele estava batendo um papo ali nesses capítulos 22 e 23 de Mateus, sobre as questões do dízimo. E lá no verso 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimam o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele diz assim: deveis, porém, fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. O que ele disse? Essas coisas são importantes. Trazer o dízimo diante do altar do Senhor, ela é importante. Mas de nada adianta você trazer o dízimo se ele não for com amor, com fé e com o coração cheio de misericórdia. Dá para entender? Dá para compreender que Deus está buscando mais do que o ato, Ele está procurando a essência. Se o ato vier acompanhado da essência, você está no lugar certo. E aí ele encerra essa palavra, lá no verso 24, ele diz o seguinte: condutores cegos, que coam um mosquito e engolem um camelo. Vou repetir: condutores cegos, que coam um mosquito, ou seja, tem versão da Bíblia que diz assim, que se engasgam com um mosquito, mas engolem um camelo. Meu irmão, minha irmã, para com isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Facilita a vida, vá ser feliz. Para de se engasgar com o mosquito. Essa aí é a palavra para você. Alivia o fardo, pare de se engasgar com o mosquito. Para de se engasgar com a toalha, com o chinelo, com a tampa do negócio de escovar os dentes, lá, a pasta de dente, e a toalha ficou ali, não sei o que, se arrumou, a cadeira mal posicionada. Meu irmão, minha irmã, Deus do céu. Se esse negócio todinho aqui cair aqui atrás, eu deixo isso aqui tudo bonitinho para mostrar, legal, para ficar um ambiente gostoso, mas ó, se esse troço aqui cair, você acha que eu vou parar aqui? Ai meu Deus, o povo vai ver na internet. Eu não tô nem aí, meu velho, é minha casa, pode cair, pode. Eu não botei o parafuso lá para ele cair não, mas ele pode cair, porque ele não sei, espero que não, mas se acontecer, a gente tem que, olha, alivia a vida, meu velho, alivia. Porque tem muita gente por aí assim, se engasgando com um mosquito e engolindo um camelo. Dessas pequenas coisas que ficam roubando de nós o melhor que Deus quer dar pra gente e que Ele tem dado pra gente. Deus tem capacitado, e aqui eu vou encerrar. Deus tem dado a você, querido, querida, capacidade plena para você ser agente ativo da sua própria paz, para você ser ingrediente ativo, certo? Para você ser agente executor da sua própria felicidade, da sua própria alegria, do seu bem-estar. Então a palavra é essa, querido, querida, faça você algo por você, porque Deus já está fazendo. Lembra daquela história, Jesus tirando a pá, tirando a sujeira com a pá e você jogando mais sujeira com a escavadeira por trás? Não adianta. Aí você não quer a ajuda de Jesus, você não quer, você não aceita, está pedindo para Ele ajudar em algo que você não quer, não está sabendo administrar isso, certo?
E aí vá começando a imaginar como é que você estaria hoje, como é que você se sentiria se boa parte das suas frustrações, dos seus aperreios, daquilo que faz você explodir à toa, se tudo isso desaparecesse. E aí o seu lar, sua casa, seu trabalho, seu ambiente se tornasse um ambiente melhor, porque você mudou. Isso pode acontecer, se você focar naquilo que é importante. Se você valorizar a vida muito mais do que as coisas, porque o mundo está assim, certo? Firme na rocha, meu velho, firme na rocha, viu? Mais gentil, firme na rocha, mais amoroso, amorosa, firme na rocha, firme naquilo que é palavra de Deus, amém, aquilo que é bom para Deus, que é palavra de Deus para abençoar a sua vida, amém, firme na rocha, é bom, mas amoroso, amorosa sempre, tendo aquela doçura de Jesus de Nazaré, buscando o tempo certo para fazer as coisas certas, na hora certa, do jeito certo, e relaxar, pronto. Pastor, não dá para relaxar não, dá, se você quiser dá, para com isso, certo? Dá para relaxar, procure seu jeito aí, vá dando seu jeito, dá para relaxar, dá, não dá para ficar descansando o resto da vida, a gente está aqui, se a gente está no mundo, a gente está aqui para trabalhar, temos missão para cumprir, mas a verdade é a seguinte, com uma carga mais leve, com um fardo mais leve, você vai se movimentar com muito mais agilidade, com muito mais desenvoltura, certo? E vai chegar ao seu alvo muito mais rapidamente, sacou? Percebeu? Tem uma frase extraordinária do Thomas Jefferson, aquele lá dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: nas questões de princípio, abre aspas, diz assim, ó, abre aspas, nas questões de princípio, fique firme, firme como uma rocha, mas nas questões de gosto, nade com a correnteza, entendeu? Vou repetir para você não esquecer. Nas questões de princípio, frase do Thomas Jefferson, abre aspas, nas questões de princípio, fique firme como uma rocha, afinal de contas são princípios, princípio é princípio, meu velho, não adianta, não dá para mudar não, e não tem que mudar. Então nas questões de princípio, fique firme como uma rocha, mas nas questões de gosto, de preferência, nade com a correnteza, amém? E aproveite a vida, porque Deus tem muito mais para te dar, entendeu? Sacou? Se ligou? Amém. Vamos orar? Vamos orar, queridos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio de termos estado aqui hoje, ouvindo a tua voz, procurando sintonizar a nossa caminhada com aquilo que está na tua vontade. Portanto, nos dá sabedoria para cada um de nós, Senhor. Olha que a gente precisa muito disso, muito, certo? Muito. Talvez muitos de nós nem tenham se dado conta do quanto precisa dessa porção mais que dobrada da tua graça, para que a gente se permita, para que a gente se deixe ser dirigido, ser tocado pelo teu Santo Espírito, para despertar em nós esse entendimento, para que a gente possa avaliar com segurança, com o coração pacificado em Ti, aquilo que de verdade é prioridade. E finalmente a gente possa discernir entre aquilo que é bom, tudo aquilo que é bom, e a gente possa colocar cada coisa na sua categoria de forma equilibrada, porque afinal de contas, ninguém quer juntar lixo na sua vida, mas se houver algum lixo, que a gente possa jogar fora, descartar aquilo que não serve, é verdade. Mas se tudo é importante, nos dá sabedoria, para que a gente possa decidir aquilo que é prioridade número 1. E a gente, como disse lá o poeta, a gente saiba, a gente aprenda que é muito mais importante ser feliz do que ter razão. Que a tua palavra nos guie, que o teu Espírito Santo nos fortaleça e a gente se dê conta que nós somos, todos nós, agentes diretos da nossa própria paz, da nossa própria felicidade. E essas ferramentas tu nos dá, Senhor, mesmo com a tua presença aqui. Não vem de graça, porque muitas vezes somos nós mesmos aqueles que azedam o caldo, que atrapalham a caminhada. Então não nos deixa, Senhor, nos ajuda, abre o nosso entendimento.
Queremos focar naquilo que é importante, não permitir que as coisas pequenas nos roubem de nós aquilo que é importante. A gente quer ser feliz, a gente quer ter paz. Como a gente louvou lá atrás, precisamos desse renovo. Derrama desse renovo sobre nós, a tua igreja, e consola todos os que hoje estão abatidos, entristecidos por qualquer razão. Cura os nossos enfermos, cura o nosso país, cura os nossos administradores e aqueles que estão por aí, Senhor, com seus ardis, quaisquer que sejam, procurando tirar proveito dessa pandemia. Pai, em nome de Jesus, abate, porque tua mão é poderosa e a tua palavra nos diz que agindo Deus, ninguém impede. E na tua misericórdia tu possas agir com poder sobre a nossa nação, para nos fazer reerguer de novo e voltarmos à nossa vida cotidiana, podendo nos abraçar, podendo enxergar um sorriso. Hoje, oramos pelo Brasil, que se entristeceu com a partida de um profissional da mídia que faleceu recentemente, faleceu ontem. Nós oramos pela sua família, oramos por aqueles que hoje se sentem órfãos, né, do seu amigo, do seu familiar. Oramos para que no teu amor e na tua misericórdia tu tenhas alcançado o coração de um Brasil inteiro, Senhor, assim do teu jeito, para levar esse povo para juntinho de ti. Nós te agradecemos por isso, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Obrigado, amém e amém.